Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com grande prazer e alegria que estamos de volta neste canal para vos trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudaremos a 7ª lição do 4º trimestre de 2025. Lembra você que neste trimestre estamos estudando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E a lição que será estudada no dia 16 de novembro de 2025, que é a lição de número 7, foi assim intitulada: Os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Nós já estudamos 6 lições neste trimestre. Estudamos a lição de número 1, que foi intitulada O Homem, Corpo, Alma e Espírito. Também a lição de número 2, que foi intitulada O Corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Também estudamos a lição de número 3, intitulada O Corpo e as Consequências do Pecado. Na lição de número 4, estudamos o corpo como templo do Espírito Santo. Estas 4 lições trataram sobre o corpo. Depois começamos a estudar a alma. Na lição de número 5, estudamos a alma, a natureza imaterial do ser humano. E na lição de número 6, estudamos a consciência, o tribunal interior. E agora falaremos sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. Meu querido irmão, você que ainda não assistiu nenhuma dessas aulas, assista. E você que já assistiu e deseja fazer uma revisão antes de ministrar esta aula, a aula de número 7, aproveite a oportunidade. Nós sempre deixamos aqui na tela o link para você ir até estas lições e rever e, quem sabe, resgatar algum ensinamento que foi falado anteriormente que possa ajudar a você na argumentação e na explicação desta aula. Dito isto, nós queremos pedir a você que deixe o seu like, por gentileza, e que compartilhe esta aula com outros professores e alunos da Escola Bíblica Dominical para que possamos alcançar ainda mais pessoas com estas importantes lições que estão tratando sobre corpo, alma e espírito. Para prosseguir, nós precisamos primeiro orar ao nosso Deus para que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, agradecemos a Ti a oportunidade que temos para, através deste canal, transmitir a Teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o Teu Espírito nos ajude naquilo que iremos falar e que Teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a sua palavra com fidelidade. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então, irmãos, começar a nossa aula de fato e começamos sempre com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, aos crentes da cidade de Filipos, capítulo 4, versículo 8, o versículo que diz: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Repetindo, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. Vamos então à nossa verdade prática. O cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Repetindo, o cristão sábio e prudente preserva sua mente, tornando seus pensamentos obedientes a Cristo. Esta, pois, é a nossa verdade prática. Vamos, então, à leitura bíblica em classe que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8 e 9, e na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Vamos, pois, a essa leitura. Diz assim a palavra do Senhor:
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Vamos para o segundo texto. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém. Prosseguindo, vamos aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo, levar o aluno a compreender que o pensamento é uma faculdade presente desde a criação, sendo essencial nas decisões humanas. Segundo objetivo, encorajar os alunos a assumirem responsabilidade ativa sobre seus pensamentos, conforme a instrução bíblica de Filipenses capítulo 4, versículo 8. Terceiro e último objetivo, conscientizar os alunos sobre a realidade da batalha espiritual travada na mente e a necessidade de vigilância contra pensamentos malignos e destrutivos. Estes, pois, são os 3 objetivos desta lição que devem ser alcançados a cada tópico. Por isso, sempre alertamos aos professores, não deixe de ensinar toda a lição, ainda que de forma resumida, abreviada, mas é importante falar de todos os tópicos para que você possa alcançar os objetivos de cada tópico e assim alcançar o objetivo da lição. Nós aprenderemos nessa lição sobre os pensamentos, sobre o cuidado que devemos ter para que os nossos pensamentos não sejam maus, não sejam cruéis, para que os nossos pensamentos não nos levem à queda, para que os nossos pensamentos não nos levem a cometer atos que desagradam a Deus, que prejudiquem a nós mesmos, a nossa família, a igreja e a sociedade. Vivemos num tempo em que as pessoas estão sendo levadas a pensar de forma muito egoísta, e isso tem destruído a sociedade e também a igreja do Senhor. Precisamos refletir, pensar e não praticar coisas que possam trazer prejuízo para nosso espírito, para a alma, para o nosso corpo, para a sociedade e para a nossa família. Portanto, vigiemos, porque há uma batalha travada no interior da nossa mente e também no nosso coração, e nós precisamos conservar mente e coração puros para que possamos agradar a Deus e possamos então ter uma vida saudável espiritualmente falando. Vamos então para a nossa introdução. A nossa introdução diz assim: na lição 5 fizemos um estudo introdutório acerca da alma. Vimos que, junto com o espírito e inseparável dele, ela compõe a parte imaterial ou espiritual do ser humano. Também apresentamos uma síntese dos seus principais atributos: sentimentos, intelecto e vontade. O intelecto é a parte cognitiva, o aspecto racional da alma, ou seja, o intelecto está relacionado ao conhecimento. Compreende a capacidade de pensar, raciocinar, conhecer, compreender. Olha que interessante, irmãos. Quando falamos de intelecto, estamos falando de pensamentos, estamos falando de raciocínio, estamos falando de conhecimento e estamos falando de compreensão, compreensão das palavras, compreensão do mundo ao nosso redor, compreensão das pessoas que estão ao nosso redor. O que traz para nós a profundidade da aula que nós teremos nesta lição. Veja que falaremos de pensar, raciocinar, conhecer,
compreender, porque estamos falando do intelecto, esta parte da alma que está relacionada ao conhecimento, à racionalidade humana, a maneira como nós entendemos as coisas que estão ao nosso redor. Mas o foco principal desta lição são os pensamentos. Diz assim o nosso comentarista: nesta lição estudaremos a respeito dos pensamentos. Portanto, apesar da amplitude do que é o intelecto, nós nos deteremos nos pensamentos. Vamos então para o primeiro tópico da lição. Uma visão introdutória. Uma visão introdutória é o primeiro tópico da lição. Vamos ao primeiro subtópico do primeiro tópico: a experiência de Adão e Eva. No estudo da antropologia bíblica, é importante sempre buscar primeiro no Gênesis os fundamentos de nossa compreensão teológica. Meu amado professor e aluno, se você ainda não observou, vou te alertar quanto a isto. Todas as lições, o comentarista vai lá no Gênesis, vai lá na criação, na formação do homem, para buscar as características deste homem criado por Deus. E até mesmo a respeito dos pensamentos, nosso comentarista fez a mesma coisa. Foi lá no livro de Gênesis, na formação, na criação do homem, para mostrar como desde a criação o homem tem essa capacidade de pensar, de raciocinar e de decidir diante daquilo que ele compreende a respeito do mundo ao seu redor, a respeito de tudo que ele recebe como informação, como conhecimento para a tomada de decisão. Continuando, ali os traços da personalidade humana se manifestam originalmente na vida do primeiro casal. O aspecto racional é visto na capacidade de comunicação, compreensão e governo do homem sobre a criação e em seu relacionamento interpessoal com o Criador. Para todos esses processos, Adão e Eva usaram o intelecto, raciocinando, elaborando pensamentos e tomando decisões. Exemplo disso é o comportamento mental relativo ao pecado. Eva pensou o que não devia e foi enganada. Adão não pensou o que devia e pecou. Veja como é importante analisar que desde quando Deus formou o homem, Deus deu capacidade ao homem de raciocinar, de decidir. E, infelizmente, eles decidiram pecar contra Deus. E Deus, então, providenciou o meio de resgate para o homem. Prosseguindo, o segundo subtópico do primeiro tópico: conceito e origens. Pensamentos. O que são pensamentos? Pensamentos são processos mentais constituídos de informações, reflexões, lembranças, sentimentos, sons, imagens. A despeito dos mistérios da mente humana, sabe-se que eles se originam de fatores internos, biológicos, psicológicos e espirituais, ou externos, ambientais, experiências do cotidiano. Continuando, podem também ser combinação desses fatores, ou seja, combinação dos fatores externos e internos. Qualquer que seja a origem dos pensamentos, cabe ao ser humano aceitá-los ou rejeitá-los, aprovando-os ou reprovando-os. Ou seja, nós recebemos informações, nós projetamos imagens, nós raciocinamos, nós preparamos atos, elaboramos coisas em nossa mente, mas o homem não é um descontrolado, não. O homem tem poder para rejeitar ou aceitar um pensamento. O homem tem poder para aprovar ou reprovar um pensamento. Por isso somos orientados pela palavra de Deus a ter cuidado com aquilo que nós pensamos. Devemos pensar nas coisas de cima, devemos pensar nas coisas que edificam, devemos pensar em coisas que nos alegram e deixar de lado pensamentos de derrota, de tristeza. Isso tem levado muitas pessoas à depressão, à ansiedade. Portanto, precisamos aprender com a palavra de Deus a alimentar a nossa mente com pensamentos que fazem com que sejamos melhores pais, melhores mães, melhores filhos, melhores obreiros e melhores pessoas neste mundo
tão hostil que nós vivemos. Terceiro subtópico do primeiro tópico, características dos pensamentos. Em sua amplíssima capacidade imaginativa, o ser humano pode construir na mente cenários silenciosos ou barulhentos, simples ou complexos, neutros ou coloridos. Quantas imaginações já tivemos desde a infância? Do ponto de vista moral, os pensamentos podem ser bons ou maus, puros ou impuros, verdadeiros ou falsos. Os que são originados de fatores externos são fruto de experiências sensoriais. A mente cria a partir dos conteúdos que obtém por meio dos órgãos dos sentidos, como os olhos, o ouvido, a boca, as mãos, o nariz. Ou seja, nós percebemos o mundo exterior e aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que experimentamos, isso vai sendo colocado em nossa mente como arquivos em um computador. E assim aquilo vai sendo construído dentro de nós. E com o passar do tempo, os processos mentais vão fazer com que nós tenhamos imaginações, com que nós tenhamos pensamentos, com que nós tenhamos projetos em nossa vida. E isso faz com que o homem seja completamente diferente de todos os seres criados na face da terra. Portanto, é preciso saber que temos capacidade para imaginar, para projetar, mas que sejam pensamentos, cenários, imagens que glorifiquem a Deus e que tragam benefícios para a nossa alma, não pensamentos malignos, pecaminosos, que destruam a nossa fé e que nos levem a tropeço na nossa vida espiritual. Por isso devemos vigiar com a nossa mente e com o nosso coração, para que possamos nos apresentar sempre a Deus, dispostos e com a mente de Cristo, servi-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Continuando, por isso, abster-se de toda a aparência do mal é essencial. Não podemos alimentar nossa mente com conteúdos enganosos ou impuros. Deles podem surgir gravíssimos pecados, como violências, imoralidades sexuais, mentiras, calúnias e maledicências. Foi o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 15, versículo 19. No versículo 11 ele disse, não é o que sai da boca do homem que contamina o homem. E no versículo 19 ele diz exatamente o que contamina o homem. E eu vou ler este versículo para você. Mateus, no capítulo 15, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E o versículo 20 complementa, são estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Portanto, se quisermos ter uma vida santa, precisamos limpar o nosso coração e a nossa mente, purificar com o sangue do Senhor Jesus Cristo, com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo trabalhando em nossa vida, retirando de nós tudo aquilo que não edifica, que não provém de Deus. E, para terminar esta parte, diz assim o nosso comentarista, cabe-nos abortar o ciclo pecaminoso. O que é o ciclo pecaminoso? Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15, nos mostra o que é esse ciclo pecaminoso. Eu vou ler para você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Diz assim a palavra do Senhor. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Portanto, amados, nós precisamos perceber logo quando o desejo pecaminoso vier. Concupiscência é um desejo exacerbado, é um desejo que extrapola as regras da moralidade e aquilo, então,
entra no coração e contamina também a mente e faz com que o homem entre num ciclo pecaminoso que o leva à morte. Vigiemos, pois, é a recomendação bíblica. Eu trouxe para você uma frase muito interessante, diz assim: pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter tornam-se nosso destino. Portanto, precisamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Tudo começa na nossa mente. É por isso que a palavra de Deus diz, em Romanos capítulo 12, que nós temos que passar pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos então para a sinopse da primeira parte da lição. Os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. Repetindo, os pensamentos fazem parte da estrutura da alma humana e devem ser avaliados quanto à sua origem e natureza moral. A gestão dos pensamentos. A gestão dos pensamentos é, pois, o segundo tópico da lição. Diz assim o primeiro subtópico do segundo tópico: imperativo ético e espiritual. A epístola aos Filipenses é repleta de referências a sentimentos ou emoções. Não sem razão tem entre seus epítetos o de epístola da alegria, mas possui também uma contundente afirmação acerca da gestão dos pensamentos, que é o nosso texto áureo, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Nela, Paulo apresenta o aspecto positivo do emprego da mente. Ao usar o pronome indefinido tudo, abre uma ampla possibilidade de pensamentos, desde que qualificados com os adjetivos. Quais são esses adjetivos? Verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtuoso ou digno de louvor. O uso do imperativo pensai indica tratar-se de uma conduta ativa e não passiva. É assumir o controle do processo mental e não se deixar conduzir por pensamentos aleatórios ou intrusivos. O comentarista deixa uma pergunta para nós: como temos gerido nossos pensamentos? Ou seja, nós precisamos assumir a administração da nossa mente. Precisamos decidir o que pensar, o que não pensar. Ora, o apóstolo Paulo fala: tudo que é justo, honesto, puro, amável, verdadeiro. Mas ele coloca duas condições: se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ou seja, pode até ser verdadeiro, mas se não tiver virtude e não for digno de louvor, não devemos pensar. Ainda que seja honesto, mas se não for virtuoso e não for digno de louvor, não devemos pensar. O mesmo podemos falar em relação a justo, puro, amável. Então, precisamos filtrar, gerenciar os nossos pensamentos para que não caiamos em pecado, para que não tropecemos em nossa vida espiritual. Prosseguindo, segundo subtópico do segundo tópico, acima da técnica. Em nossos dias, há uma profusão de técnicas de gestão de pensamentos. São estratégias de valor relativo que se limitam ao plano da realidade humana, ao nível terreno. A palavra de Deus vai muito além e nos ensina que a solução é pensar nas coisas que são de cima e não nas que são de baixo, e não nas que são da terra. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Pensar além das circunstâncias temporais, através de percepção e discernimento espiritual com a mente de Cristo, nos liberta da atmosfera de conflitos mentais comum a toda a humanidade. Além de encher nosso coração de esperança que não traz confusão, a visão celestial infinitamente superior nos capacita a gerenciar habilmente todos os sistemas dessa vida inferior, efêmera
e passageira, além de ser um preventivo eficaz contra a ansiedade. A recomendação do nosso comentarista é bíblica. Pensai nas coisas de cima, pensai nas coisas do alto, pensai nas coisas que vêm dos céus, pensai nas coisas que são celestiais. Nós temos já uma vocação celestial. Então, se temos a esperança de morar no céu de fato, precisamos alimentar a nossa mente com esta esperança e deixar de lado todo pensamento nocivo, todo pensamento efêmero, tudo aquilo que deturpa a nossa fé, tudo aquilo que vem contra os princípios sagrados. Limpe sua mente, meu amado irmão. Encha a sua mente de versículos da palavra de Deus. Encha a sua mente de bons pensamentos. Exerça a sua fé de fato na mente, no coração e na sua prática no dia a dia. Você será plenamente abençoado se assim o fizer. Vamos então para o terceiro subtópico do segundo tópico, recursos espirituais. A leitura da Bíblia é um recurso extraordinário para a produção de bons pensamentos, inspirados em verdades eternas. Essa disciplina traz profunda edificação e firmeza espiritual. Então, meu amado irmão, você precisa alimentar a sua mente com versículos bíblicos. Você precisa alimentar a sua mente com passagens bíblicas, com histórias bíblicas. Tem pessoas que guardam tantas piadas, coisas que não convêm até na sua mente, e fica aquilo ocupando espaço da palavra de Deus que edifica, que traz fé, que traz esperança, que traz amor. Assim como acontece com um HD de um computador, que chega uma hora e fica tão cheio que já não cabe mais, assim a nossa mente, se ficar cheia de coisas que não prestam, vai ter um momento que a palavra de Deus não encontrará mais espaço. É preciso então purificar a mente e colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, em primeiro lugar a palavra de Deus. Meditar é refletir, pensar de maneira detida, exige o emprego da vontade, a decisão, o querer, produz sentimentos elevados, amor, alegria e paz pelas verdades aprendidas, abundante sabedoria e correta direção. Olha os benefícios, meu amado irmão, de você ter reflexões bíblicas na sua mente todos os dias. Por isso, com muito amor e carinho, nós deixamos todos os dias um comentário da leitura bíblica diária da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não sabe, nós temos um canal especialmente para isso, para que todos os dias você tenha uma leitura bíblica, uma leitura baseada no ensino que será ministrado na Escola Bíblica Dominical. A leitura diária é importantíssima para manter você em contato com o texto sagrado e preparar você, meu caro professor e aluno, para a aula da Escola Dominical que será ministrada. Portanto, não perca essa oportunidade. Se você não conhece o nosso canal, conheça o nosso canal Leitura Diária EBD. Todos os dias tem um comentário novo para você alimentar a sua mente e assim meditar durante todo o dia na palavra do Senhor. Quarto subtópico do segundo tópico, Jerusalém e Betânia. Não podemos desconsiderar a influência de fatores orgânicos, físicos e ambientais em nossa maneira de pensar. Por isso, os cuidados com a saúde mental incluem a observância de uma rotina saudável. Em dias de tanta agitação e pensamento acelerado, Jesus nos convida a descansar o corpo e a mente. Ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Há tempo para todo propósito, também de estar em Jerusalém, mas também de ir para Betânia. Ou seja, nós precisamos sabermos que há momentos que nós devemos descansar a nossa mente, não sufocá-la com tantos pensamentos e ideias. Há momentos que nós devemos repousar um pouco, há momentos que nós devemos pensar, refletir e não estar sempre na agitação de uma cidade como Jerusalém, que era uma cidade agitada. Há momentos que nós devemos ir para um lugar reservado e refletir, passear com a família, com os filhos, ver e ouvir coisas que alimentam e que refrescam a nossa mente
para que pensamentos sadios venham à nossa mente de forma tranquila. Faça isso, você verá que é importante para a sua vida você também ter esses momentos de descanso, de reflexão, para que a sua mente possa descansar e estar sempre aberta para as coisas de Deus. Sinopse, a segunda parte da lição: o cristão deve assumir o controle de sua mente, usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. Repetindo, o cristão deve assumir o controle de sua mente, usando recursos espirituais e bíblicos para pensar conforme a vontade de Deus. Terceiro tópico da lição: a batalha na arena dos pensamentos. A batalha na arena dos pensamentos é o terceiro e último tópico desta lição. Primeiro subtópico deste terceiro tópico: influências espirituais. Não podemos simplificar o processo de controle dos pensamentos, principalmente diante da realidade espiritual que enfrentamos. A mente é como uma arena de intensas batalhas, com verdadeiros bombardeios, inclusive espirituais. Como Paulo escreveu, há uma luta travada nos lugares celestiais. Em função disso, a Bíblia adverte que devemos guardar nosso coração ou mente, pois o que pensamos influencia nossos sentimentos, desejos e decisões. Na versão Nova Tradução da linguagem de hoje, Provérbios 4:23 diz: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Nas versões que nós conhecemos, Revista e Corrigida, diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Judas e Ananias são exemplos de personagens bíblicos que deixaram Satanás influenciar seus pensamentos e fazer ninhos em suas cabeças. Tiveram, infelizmente, fins trágicos. Não podemos deixar que Satanás faça ninho em nossa cabeça e que coloque em nossa mente pensamentos perversos. Na leitura diária de segunda-feira, no Salmo 140, versículo 1 e 2, nós vemos que maus pensamentos levam à violência. E quanta violência nós temos presenciado em nossos dias por causa dos maus pensamentos. Fica então essa reflexão para nós. Cuidado com as influências espirituais, porque Satanás pode influenciar você, meu querido irmão e irmã, que porventura não vigiar em algum momento, como aconteceu com Pedro, e o Senhor Jesus Cristo repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque realmente aquele pensamento não era de Pedro, era de Satanás, e assim o Senhor repreendeu, porque realmente nós devemos repreender os pensamentos satânicos que quiserem se alojar na nossa mente e assim nos conduzir a erros, como aconteceu com Judas, Ananias e outros personagens bíblicos. Segundo subtópico do terceiro tópico: cuidados práticos. Aqui nós temos conselhos maravilhosos que você pode explorar com seus alunos, caro professor. Deixei até em negrito, porque eu acho importantíssima essa parte da lição. O cristão deve adotar algumas medidas práticas de proteção da mente. Medidas práticas de proteção da mente. A primeira: não nutrir pensamentos distorcidos de si mesmo que produzam complexos de inferioridade ou superioridade. Cuidado com isso, meu amado irmão. Não se sinta o menor crente da igreja e muito menos o maior. Você é servo de Deus, como todos os outros são. Segundo, purificar a mente dos maus pensamentos e vigiar contra a mentira e todo o tipo de engano. Terceiro, livrar-se da intoxicação. O que é essa intoxicação? É o excesso de informações
principalmente das redes sociais, que produz fadiga, exaustão e ansiedade. Cuidado, irmão, com o excesso. Às vezes você para diante do seu celular e você fica horas e não percebe que está perdendo um tempo precioso de meditar na palavra de Deus, de preparar um louvor para o culto à noite, de preparar uma mensagem para pregar numa oportunidade que você tiver. Continuando. Quarto, focar a mente no que edifica, ou pelo menos instrui. Veja se aquilo que você está fazendo naquele momento realmente edifica, se aquilo que você está pensando realmente edifica. Quinto, construir relacionamentos saudáveis. Cuidado com relacionamentos com pessoas que você de fato não sabe quem é. Então, relacionamentos saudáveis trazem resultados saudáveis. Assim diz nosso comentarista, contendas verbais geram pensamentos aflitivos e perturbam a mente. Cuidado com isso, dificultando a paz interior e o discernimento espiritual. São conselhos maravilhosos que nós temos aqui, que podem ser explorados pelo professor durante esta aula. Vamos à sinopse da última parte da lição. A mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. Repetindo, a mente é um campo de batalha espiritual que exige vigilância, pureza e ações práticas para preservar a saúde mental e espiritual. Conclusão da nossa aula. Para um viver equilibrado, com quietude e paz na alma, devemos deixar que o Senhor nos transforme pela constante renovação da nossa mente. Somente assim viveremos em sintonia com sua vontade. Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo que nós já citamos durante esta aula. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém! Não perca a 8ª aula do 4º trimestre de 2025, quando estudaremos emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. E eu conto com você aqui nesta aula, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Termino esta aula pedindo a você que deixe o seu like, por gentileza, e que compartilhe esta aula com outros professores e alunos. E assim, peço que oreis por nós, para que continuemos esse tão maravilhoso trabalho, trazendo para você sempre um resumo e argumentações a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.